Olá, bem-vindos ao AFIA Podcasts. Estamos aqui direto do Congresso Brasileiro de Cardiologia para fazer a cobertura de 2024. E tenho a honra aqui de ter comigo 3 feras da cardiologia. Vou apresentar para vocês, conhecido de muitos, Dr. Eduardo Lapa, fundador e coeditor do Cardio Papers. Tenho na minha frente o professor Luciano Drager, que é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na disciplina de Clínica Médica. E tenho comigo o Dr. José Rocha Faria Neto, professor titular da PUC Paraná de Cardiologia. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Nós que agradecemos. Opa, um prazer. Prazer enorme, Ricardo. Vamos falar as novidades principais do Congresso, o que vocês estão vendo de importante para o nosso... Quem está vendo, quem está assistindo a gente. E vou ter a honra aqui do Lapa conduzir para a gente. A gente pensou aqui hoje, né, pessoal, de focar muito no tema da moda, né, que é a questão do cardiometabolismo, tudo que a gente está tendo aí de revolução nos tratamentos aí nos últimos anos, né? E ano passado, no Congresso Europeu, saiu a diretriz de diabetes e doença cardiovascular, né? E esse ano saiu de obesidade e doença cardiovascular, o que mostra que entra na linha de frente do cardiologista agora saber tratar muito bem ambas as comorbidades, né? Pensando nisso, se a gente fosse 20 anos atrás, você vê uma aula de obesidade no Congresso de Cardio, não era tão comum, né? Então, ainda bem que as coisas estão mudando. Então, a gente vai focar muito aqui nessas 2 diretrizes e focando em pontos que não podem deixar de ser conhecidos pelo cardiologista, certo? Vamos começar por diabetes, então, né? Prevalência subindo muito nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo, casado ali com o aumento da prevalência de obesidade, né? Uma coisa anda com a outra. E aí, queria saber de vocês dois. Houve uma mudança no paradigma, né, do tratamento de diabetes aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, né? Antes a gente focava muito só em manter a glicada controlada, a glicemia de jejum, etc, etc, mas a gente não tinha tanto armamentário para diminuir, de fato, o risco cardiovascular do paciente, lembrando que 3/4 dos pacientes diabéticos morrem de doença cardiovascular. O que é que provocou esse paradigma de uma forma sucinta e como é que isso ainda está evoluindo, né, aí ao longo dos anos? Eu acho que a mudança de paradigma, ela ocorre a partir do momento que você tem medicações eficazes para controlar a glicemia, mas mostrando que o risco residual desses pacientes ainda continua alto. E mais do que isso, medicações que, embora eficazes para reduzir a glicemia, controlar a hemoglobina glicada, ou são neutras ou podem aumentar o risco cardiovascular. Nós tivemos exemplos aí de potenciais moléculas com grandes perspectivas e que afundaram, mostrando inclusive aumento de risco de eventos. E a partir de 2008, 2009, o FDA começou a exigir então estudos que, além de você avaliar esse contexto de benefício no controle glicêmico, tivesse a segurança cardiovascular. Esse é um ponto muito importante, né, Rocha? Porque a segurança não significa necessariamente a superioridade, mas tinha que mostrar pelo menos o seu efeito de redução da glicemia, controle glicêmico, sem aumentar o risco desse paciente. Então, é com esse cenário que você começa, então, a pôr à prova cada uma das moléculas. E nesse esteio é que vem moléculas de atividade, de mecanismos de ação multifacetados, que começam não só a preencher o pré-requisito segurança cardiovascular, reduzindo a hemoglobina glicada, mas algumas delas alcançando a superioridade em relação ao tratamento padrão e mudando esse paradigma que nós estamos vendo. Mirou num canto, acertou no outro. Exatamente. E é interessante, como você falou, que isso veio a partir da meta-análise que o Nissen publicou de rosiglitazona, uma droga que era usada por milhões de pessoas no mundo todo, e que a gente viu que aumentava o risco cardiovascular de maneira bastante significativa. E a partir daí, então, a exigência, né, dos estudos de desfechos cardiovasculares, como você falou, para mostrar a segurança. E aí é interessante, porque o primeiro estudo de desfecho que saiu, que foi o SAVOR com a saxagliptina, não era o objetivo primário, mas mostrou um aumento no internamento por insuficiência cardíaca. E foi aí que as pessoas começaram a prestar atenção em insuficiência cardíaca como desfecho nos estudos subsequentes. E aí que veio o IMPA-REG em 2015, que foi o primeiro estudo que mostrou uma droga mostrando superioridade na redução de desfecho cardiovascular. Quer dizer, saiu daquela... A gente vinha com alguns estudos de neutralidade, né, mostrando que era seguro dos inibidores de DPP-4, e de repente muda a história, você passa a ter uma molécula, né, da categoria dos inibidores de SGLT2, reduzindo o desfecho cardiovascular. Inclusive mortalidade, né? Inclusive mortalidade, exatamente. Esse dado é muito interessante porque quando você leu, por exemplo, o estudo de Leclerc, que saiu logo depois do IMPA-REG, ele comenta, né, em virtude do SAVOR, principalmente do IMPA-REG, eles tiveram que mudar e acrescentar um endpoint de insuficiência cardíaca. Então, acho que houve uma curva de aprendizado muito importante
E que nessa história de, ok, a glicemia é importante, continua sendo importante o controle glicêmico, mudar esse legado do paciente, mas quando você começa a entender exatamente as consequências e essas medicações intervindo nisso, realmente é uma mudança de paradigma nesse cenário. Perfeito. E eu acho que esse é um dos pontos que a diretriz coloca muito, né? E você priorizar, principalmente nos pacientes de alto risco, a gente vai comentar daqui a pouco, o paciente já teve infarto, AVC prévio, você deve priorizar a todo custo, não só baixar a glicada, é importante sim, mas usar essas medicações que comprovadamente tiveram benefício. Sem dúvida. Né? Em especial, principalmente depois de chegar os agonistas de receptor de GLP-1 no mercado. Perfeito. Que não tem essa homogeneidade que a gente via com os inibidores de SGLT2, que parecia ter um efeito de classe. Né? Se a gente lembrar do primeiro, que foi a exenatida, né? Sem mostrar qualquer benefício do ponto de vista cardiovascular. Só a partir do momento que as moléculas melhoraram, quer dizer, elas ficaram um grau de similaridade maior com o GLP humano, é que a gente começou a ver redução de desfecho. E aí veio estudo com liraglutida, com sema, mostrando todo esse adulaglutida, mostrando todo esse benefício. E aí, Ricardo, levantando pra gente aqui também, né? Eu aprendi na época da residência de clínica que paciente diabético é de alto risco cardiovascular. Puf, né? Era uma heurística, né? Você resumia ali tudo numa coisa só. A SBC já tem uns bons anos que manda estratificar o risco. A maioria termina caindo como alto risco, de fato, né? Quando você vai ver. Mas existe a possibilidade do paciente ser de risco moderado, etc. E na Sociedade Europeia eles colocaram, né? Tem inclusive o score, né? Para você calcular o risco do paciente especificamente diabético e tal. Baseado nesse risco é que você escolheria o antidiabético de primeira escolha, que isso é uma coisa que mudou muito nos últimos anos também, né? Se você fosse para aquele, o standards da ADA, né? Que sai todo comecinho de ano e tal, durante anos e anos e anos era metformina. E essa diretriz de diabetes do ano passado já deixa de forma muito clara que, a depender do risco cardiovascular do paciente, ele pode ganhar metformina num cenário, mas ele pode ganhar de cara um GLP-1 e SGLT2 se o risco for maior. O que é que o cardiologista tem que saber em relação a isso? Porque a gente sabe que não tem endócrino no mundo que resolva todos os pacientes diabéticos. Muito paciente diabético é o cardiologista que vai acompanhar, né? Qual a visão de vocês? Eu acho que você trouxe um ponto muito importante. Primeiro, a gente teve que desconstruir aquilo que a gente construiu por muito tempo, que era a ideia que todo diabético era de alto risco cardiovascular. Quando a gente ia fazer as diretrizes de dislipidemia e aterosclerose, eu estou desde a quarta, eu faço parte, isso era um ponto fixo, quer dizer, você não mexia nessa ideia, por conta dos trabalhos do Dr. Hafner lá atrás, mostrando que o diabético ele tinha o mesmo risco de um paciente que tinha previamente infartado e não era diabético, enfim. E hoje fica muito claro, quer dizer, depende da idade, depende muito do tempo de evolução do diabético. Então, eu acho que nós cardiologistas precisamos dar esse passo atrás, aprender a reestratificar esse paciente, ainda que eu concorde com você, a maioria vai cair como sendo de alto risco, né? A gente costuma dizer que não tem diabético de baixo risco, né? No mínimo moderado. No mínimo moderado. No mínimo moderado. Né? Pela nossa diretriz de aterosclerose, na última atualização, é basicamente isso. Você parte do risco moderado. Se tiver um dos fatores que muda a classificação, você passa ele para de alto risco. Se tiver doença cardiovascular estabelecida nesse diabético, ele passa a ser de muito alto risco. Entendeu? Mas isso é fundamental, uma vez que a gente tem essas novas drogas agora para reduzir o risco. Então, essa estratificação é importante porque o paciente diabético de alto risco cardiovascular tem que ser tratado com drogas que possam trazer redução de risco cardiovascular. Essa é a minha visão. Perfeito. Eu queria destacar um ponto dentro desse contexto, que eu sou altamente favorável a essa estratégia de você ser mais agressivo e já partir para as medicações que fazem a diferença em termos de redução desse risco. O que a gente observa na prática, eu tenho certeza que todo mundo já se identificou com esse cenário, é que o paciente vem no seu consultório, você estratifica ele de um alto risco e muitas vezes ele fica barganhando, não, doutor, aquela dieta que você me recomendou, que é nutricionista, eu vou começar a seguir, e ele volta 4 meses depois, 6 meses depois, a glicada ainda continua descontrolada, e nessa peregrinação e nessa procrastinação vem a inércia terapêutica. E aí esse legado que ele teria de benefício de um tratamento precoce começa a perder. E as pessoas não medem isso. Então, mas o paciente teve um infarto, teve um AVC, mas também tinha diabetes. Mas espera aí, nós vamos ficar nessa inércia e entendendo que eu poderia ter feito melhor para prevenir isso? Então, eu acho que essa estratificação e ser agressivo no tratamento, que na verdade se traduz em tratamento apropriado, adequado para a gente minimizar esse caminho árduo que os pacientes na prática estão vivenciando. Com esse legado da hiperglicemia, deixando quase a história natural da doença acontecer. Não vou dizer história natural porque algum tratamento está acontecendo, mas não adequadamente como deve ser.
Então, essa chamada é muito importante para o cardiologista. E ele tem que saber tanto agressivo quanto endócrino, essa agressividade do tratamento. E pegando até o gancho de Rocha, seria similar a lípides, né? A gente sabe que tem um paciente que é de alto risco, é infartado, você vai entrar com estatina dose alta de cara, as metas de LDL vão ser muito mais restritivas, né? Enfim. Mais do que isso, a estratégia mais recente, o que está sendo aceito aqui para esse paciente, junto com terapêutica combinada desde o começo. Isso. Não é mais só estatina potente e dose alta, já é estatina potente e dose alta com ezetimiba. Quer dizer, se a gente olhar hipertensão, dislipidemia, diabetes, está tudo indo no mesmo caminho. Quer dizer, trate de maneira agressiva no começo, porque o resultado vai ser melhor. Perfeito. E quanto maior o risco do paciente, mais agressivo você vai ser. É que pro cardiologia, eu acho que ele já está mais enraizado, né? Na dislipidemia, na hipertensão, de fazer... Na diabetes, a gente teve essa mudança, né? Saiu desse cenário glicocêntrico para esse cenário cardiocêntrico, e eu ainda sinto que a inércia da metformina, que está fácil acesso, que está no SUS, e aí muitas vezes o cardiologista não estratifica ou não enxerga ele tanto alto risco e acaba enrolando, demorando, e muitas vezes fazendo mais difícil que a mudança de estilo de vida não acontecendo, né, no dia a dia. Né? E às vezes tem aquela inércia, né? Quando começou a surgir SGLT2, por exemplo, no mercado, a maioria dos cardiologistas não tinha hábito, falou, não, vou passar uma medicação que eu não sei direito, né? Normal. Isso aconteceu com as estatinas, falando com meu pai, né? Ele disse que quando começou as estatinas, era muito endocrinologista que prescrevia, né? Alguns cardiologistas não tinham hábito, e hoje em dia, quem é que pensaria no cardiologista que não sabe prescrever estatina, né? É impensável. E você vê que o cardiologista ele já assimilou a questão do SGLT2, até porque tem os trabalhos com insuficiência cardíaca, etc. E GLP-1 parece estar indo nesse mesmo caminho, né? Porque tinha aquela questão, mas é injetável e tal. Não tem mistério nenhum, é uma medicação super bem tolerada e que traz muito benefício também. A gente vai discutir isso ainda mais para frente, né? Em relação, a gente falou muito, e você comentou agora, o alvo glicocêntrico e o alvo cardiometabólico e tal. Contudo, os alvos de glicemia continuam sendo importantes, né? Temos bastante evidência de que você mantém a glicada mais controlada, tem muito benefício microvascular, e algumas análises mais heterogêneas sugerindo benefício macrovascular. Né? Não é aquela coisa escrita na pedra, mas parece ter um benefício também. Como é que a gente poderia resumir, estou lá com meu paciente diabético no consultório, que glicada eu devo almejar para aquele paciente? Como é que as diretrizes resumem isso? Eu acho que a gente tem regras gerais e tem, obviamente, as particularidades, né? Quando você pega a maior parte das diretrizes, você estratifica esse paciente e, obviamente, você vê a expectativa de vida desse paciente no geral. 7 é um número mágico, né? Menor do que 7%. Mas eu tenho um paciente que tem um diabetes, ele tem uma expectativa de vida boa, mas é um paciente de alto risco, eu tenho que ser mais intensivo com ele. Enquanto isso, o paciente tem sinais de fragilidade, ele tem um risco de hipoglicemia, ele tem outros fatores, eu posso ser um pouco mais lábil nesse tratamento. Então, eu acho que a gente colocar uma regra única, uma receita de bolo, eu acho que o número 7 é um número menor do que 7, é um número geral, mas certamente a gente precisa falar, eu preciso tratar agressivamente em pacientes de mais alto risco e um pouco mais flexível para pacientes da terceira idade, com mais fragilidade, sem significar que eu estou empurrando, fazendo inércia terapêutica nesse sentido. Caracterizar determinadas situações de risco por uma hipoglicemia. E nesse contexto, usar cada vez mais medicações com perfil de segurança que não dão a hipoglicemia, se esse é o nosso medo, especialmente naquele que eu vou ter uma meta mais intensiva. Concorda, Rocha? Concordo plenamente, porque o grande medo é a hipoglicemia em si, né? Talvez esse tenha sido um dos grandes aprendizados com a Accord lá atrás, né? Quando o grupo de pacientes randomizados com um tratamento mais intensivo da hemoglobina glicada acabou tendo um risco cardiovascular maior, né? Aliás, junto com a meta-análise da rosiglitazona, foi o que motivou as agências regulatórias a pedirem os estudos de segurança, né? Então, definitivamente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, fazer essa análise, expectativa de vida, definir a meta de glicada, mas ainda assim dar preferência para as drogas que são seguras, quer dizer, que não fazem hipoglicemia. E que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Tem medicação que baixa 2,3 pontos de glicada, que é bastante, mas o risco de hipoglicemia é baixíssimo, né? Então é diferente você estar entrando com insulina precocemente, alguma coisa do tipo, né? Bem relevante. A gente já comentou de GLP-1, já comentou de SGLT2, mas tem novas medicações surgindo no mercado aí que tem um mecanismo dual, né? Tanto eles são agonistas receptor de GLP-1, sim, mas eles também atuam no GIP, né? Na sigla GIP. Queria pedir para vocês explicarem que sigla é essa, porque eu acho que a maioria dos cardiologistas ainda não está acostumado com isso, e quais seriam os benefícios,
teóricos da gente ter esse agonismo dual e o que é que mostrou na prática, considerando que a gente está falando de diabetes, o que é que os estudos mostraram na prática em relação a essa dupla ação? Perfeito, Lapa. Bom, o GIP significa polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. É uma das incretinas. O que é uma incretina? São as substâncias que são ativadas uma vez que a pessoa alimenta. Então, a pessoa vai fazer uma refeição, você tem elevação de duas incretinas principais, o famoso GLP-1 e o GIP. O GIP está localizado no duodeno, produzido por células K, enquanto você tem as células L no intestino delgado que produzem, aumenta a expressão frente ao alimento do GLP-1. Essas incretinas, elas são aumentadas com a alimentação, como eu mencionei, e elas vão desencadear uma série de ações, a começar pela liberação da insulina. Então, elas vão estimular as células beta-pancreáticas, estimula as células alfa também e reduz a produção de glucagon, e nas células beta aumentam, então, a insulina, melhorando, então, a captação de glicose nos tecidos, músculo, tecido adiposo, etc., mantendo essa homeostase glicêmica de forma relevante frente a essa ingesta. Nós chamamos esse efeito de efeito incretínico. Isso é uma coisa que o cardiologista também tem que estar cada vez mais afeito, né? E que no diabetes mellitus está prejudicado. Então, numa situação normal, há um grande aumento dessas duas incretinas, GIP e GLP-1, frente a uma refeição. No diabetes está atenuado. Por diferentes razões do GIP e GLP-1, mas que mostra a necessidade de termos medicações que, com meia-vida longa, vão perpetuar esse processo em paralelo à redução do peso e vão melhorar esse cenário. Agora, existe muita diferença, né, Rocha, do GIP e do GLP-1 nesse cenário. Certamente vocês já discutiram aqui o papel do GLP-1, como ele atua, né, e tendo um análogo que vai atuar perpetuando a ação desse sentido, diminuindo o esvaziamento gástrico, tendo uma ação no sistema nervoso central, em áreas do hipotálamo, aumentando a saciedade, diminuindo a ingesta, atuando, como eu já falei, no pâncreas, melhorando a resistência à insulina, entre outros cenários. Agora, o GIP, além de ter alguns desses sensores, ela tem uma ação diferente nesse contexto. Primeiro, ela tem muita expressão no tecido adiposo. Então, quando tem um agonista que liga-se no tecido adiposo, você melhora a resistência à insulina no tecido adiposo, você melhora o clearance de lipoproteínas ricas em triglicérides. E olha que coisa interessante, melhorando o clareamento do clearance de triglicérides, você evita muito a gordura, a deposição de gordura ectópica. Você vai permitir uma expansão mais fisiológica desse tecido adiposo branco, que vai captar mais esse triglicérides proveniente da circulação e vai diminuir a gordura ectópica para músculo, para coração, para vários órgãos, inclusive o fígado, que vai levar a toda a desregulação metabólica que nós temos. Por outro lado, o GIP não tem muito no estômago, então com isso não vai ter mais a questão do esvaziamento gástrico. Então essa combinação numa única molécula, uma única molécula sendo capaz de ligar nessas duas, no GIP e no GLP-1, vai ter uma ação multifacetada e potencialmente sinérgica que vai dar todo o benefício nesse cenário, né? Acho que é interessante só dizer, né? Desculpa, doutor Rocha. Ou seja, não é um GLP-1 dobrado, né? São mecanismos diferentes, né? Que a pessoa poderia pensar simplesmente isso, ó. É um GLP-1 que colocaram ali no acelerador e ele funciona 2 vezes mais do que o normal. Não é esse o mecanismo. Existe uma sobreposição, acho que tem que deixar bem claro para quem está nos ouvindo, assim, acho que existe uma sobreposição de ações, sim. Perfeito. Que se amplificam, mas eu acho que tem, eu destaco aqui que o GIP tem essa ação no tecido adiposo que ganha um plus aí de um efeito adicional frente ao já importante efeito de GLP-1, que diga-se de passagem, né? Com essa homologia e com, obviamente, de estratégias terapêuticas na construção da molécula, de você colocar extensores, liga ao seu albumina e que permite uma meia-vida longa de injeção semanal. Diferente de um GLP-1 humano que tem meia-vida de 1 minuto e meio, rapidamente degradado pelo DPP-4, né? O que eu ia falar agora é o impacto prático de tudo isso, né? Quer dizer, como é que isso se traduz em maior eficácia, né? A única molécula, a tirzepatida, né, já aprovada no Brasil, a gente ainda não tem no mercado, mas já no mercado europeu, americano, enfim, que foi extensivamente estudada, né, em todo o programa SURPASS, né? Aliás, um belo programa, porque na verdade são 6 estudos, SURPASS 1 ao SURPASS 6, SURPASS 1 pegando o paciente naive de tratamento, sem tratamento prévio, né? Colocando então a tirzepatida como primeira opção, que faz esse duplo agonismo.
até o Surpass 6, onde é o paciente que já está insulinizado, está comparando ali com insulina rápida para tentar compensar. Né? E em todos esses estudos, quer dizer, qualquer que tenha sido comparador ativo, né, a tirzepatida na dose de 15 mg, que seria a dose maior, dose alvo, sempre mostrando maior eficácia, não só no controle da hemoglobina glicada, mas também trazendo o benefício adicional de redução de peso, que é algo fundamental para esses pacientes. A gente precisa colocar a discussão de peso na mesa do paciente com diabetes tipo 2 e isso não está sendo feito de maneira correta. Eu acho que com a chegada dos agonistas de receptor de GLP-1, principalmente lira e semaglutida, que tem esse efeito de perda de peso também, mas eu acho que a tirzepatida abre uma nova janela agora para que isso seja feito de maneira mais efetiva. Então, só para a gente ter uma ideia, no Surpass 2 a comparação foi exatamente da tirzepatida, né, nas suas 3 doses, 5, 10 e 15, com a semaglutida na sua dose máxima aprovada para tratamento de diabetes, que é de 1 mg. Tá? Então, enquanto a gente teve 1,8 de redução de glicada com a sema, a gente teve 2,3 de redução de glicada com a tirzepatida. Em relação ao peso, cerca de 6 quilos de redução com a sema, na média, 12, quer dizer, o dobro de perda de peso com a tirzepatida. Então, acho que tudo isso abre uma expectativa muito grande, né? As sociedades começam a incorporar isso nas suas diretrizes. O próprio American Diabetes Association colocou no seu Standards of Care desse ano que tirzepatida é uma droga com uma capacidade muito alta de redução de glicada e de peso, quer dizer, num patamar acima de todas as outras drogas. Exatamente, com baixo risco de glicemia, acho que isso é muito importante. Então, eu acho que é toda essa questão fisiológica que o Luciano comentou, quer dizer, isso se traduz num benefício clínico para o paciente que vai ser fantástico. Né? A gente está falando em pegar aquele paciente diabético e uma nova droga, você colocar ele dentro do alvo da glicada, fazer uma redução de peso significativo, que é o que a gente precisa para esses pacientes. E só pegando o gancho, acho que o doutor Zé Rocha sumarizou de forma brilhante, é que não que a gente preconize uma dose intermediária, né? A gente tem que se buscar a dose alvo para essas medicações. Mas nos estudos Surpass, mesmo doses mais baixas, né, Rocha, você tem já um benefício às vezes superior ao seu comparador. Né? De novo, mostrando realmente a potência que tem essa dualidade de agonismo GIP-GLP-1 do ponto de vista prático, como foi muito bem falado. O ponto que fica aí na questão em aberta, né? A gente estava, os colegas perguntando a questão de risco cardiovascular. Né? Então, tem, logo depois da publicação dos diversos Surpass, que o Dr. Navid Sattar publicou uma meta-análise que era pré-especificada já no programa do Surpass, mostrando pelo menos uma não inferioridade, quer dizer, uma redução de risco cardiovascular sem significância estatística, mas nem era de se esperar, quer dizer, os estudos eram todos com tempo de segmento curto, muitos pacientes de baixo risco, pega o Surpass 1, por exemplo, onde eram pacientes ainda virgens de tratamento, enfim, né? Mas a gente tem o Surpass CVOT, possivelmente ano que vem, vai nos mostrar, né? E é um estudo muito intrigante, na verdade, porque se a gente olha todos os outros estudos de desfecho cardiovascular feitos com novas drogas, a comparação foi com placebo, né? Tudo bem, tem o conceito de equipoase, quer dizer, o investigador tem que tentar manter a glicada corrigida com outra droga, que não seja a droga ativa do estudo, certo? Para que ao término do estudo os dois braços estejam com a mesma glicada, para você poder atribuir o benefício à droga e não simplesmente o controle da glicada. Mas o Surpass CVOT é contra a dulaglutida, e a dulaglutida é uma droga que mostrou redução de risco cardiovascular no REWIND, e com boa parte da população em prevenção primária. Então eu realmente muito curioso para ver o resultado do Surpass CVOT. E é uma molécula da própria empresa, né? Quer dizer, mostra realmente a capacidade que eles estão pensando, e assim, não só de falar, então vocês estão querendo jogar contra a dula? Não, assim, é para mostrar esse efeito, o potencial dessa classe nesse cenário, né? Então serão quase mais de 13 mil pacientes randomizados, com expectativa de terminar o estudo ano que vem, e realmente é uma coisa curiosa que certamente pode mudar rapidamente os guidelines, porque se hoje a tirzepatida está no bloco do foco na perda de peso, quando você precisa perder peso em paralelo ao grande melhora do controle glicêmico, pode ser que, dependendo do resultado, ela também pule e seja adicionada junto com o inibidor de SGLT2, junto com semaglutida, etc., na melhora cardiovascular. Então, depende realmente desse trial para que realmente possa consolidar a tirzepatida também nessa proteção de superioridade cardiovascular no contexto do diabetes mellitus. Muito bom.
Diabetes de todo jeito, querendo ou não, apesar de sempre ter tido essa interação forte com o endócrino, mas eu acho que, quando eu estava na residência de clínica, eu acho que o cardiologista já reconhecia muito bem o risco cardiovascular que o diabetes trazia, né? Eu acho que isso aí já está bem sedimentado. Obesidade, eu já acho que o pessoal avalia ali de uma forma mais parcimoniosa, né? Fulaninho teve um infarto, mas está com IMC de 29, 30, 31. Não vai ser isso que vai mudar a vida dele, né? Enquanto que o cardiologista não tolera, num pós-infarto, um LDL de 100, 110, às vezes ele tolera um IMC de 29, 30, 31. Aí me digam aí, a prevalência tem aumentado muito nos últimos anos. Quais são as reais consequências que a obesidade pode ter sobre o sistema cardiovascular? Para a gente não deixar ninguém por fora disso. Eu acho assim, eu acho que nós cardiologistas estamos negligenciando a obesidade faz tempo. Ela não faz parte não fazia parte, quer dizer, da nossa consulta, fazer essa avaliação da questão da obesidade. Até porque a obesidade, né, Lapa, não é simplesmente colocar o cara na balança, calcular IMC e pronto, final. Você entender, quer dizer, eu pergunto para os meus pacientes qual é o papel da comida na tua vida, entendeu? Tem um cara que come porque está ansioso, quer dizer, tem um cara que come porque é compulsão alimentar mesmo. Então, sempre esteve acima do peso, desde a infância, começou quando, né? Vários pontos relevantes, né? Já o endocrinologista não, quer dizer, eles tentam identificar esses fenótipos diferentes de obeso e a gente está começando a aprender, mas por quê? Porque isso tem impacto, como você estava perguntando, tem um impacto muito grande na saúde cardiovascular, não é simplesmente aumento de eventos ateroscleróticos, né? É lógico, a gente sabe que a obesidade está associada com aumento de triglicerídeo, HDL baixo, hipertensão, uma série, próprio diabetes, quer dizer, hoje a gente sabe que não é só isso, né? Quer dizer, hoje a gente está falando de arritmia, com um aumento da incidência de fibrilação atrial, por exemplo, morte súbita, doença valvar, quer dizer, e CFEP, né? E CFEP. Dando nas canelas aí, como diz a apneia do sono, mas eu não vou falar da apneia do sono na frente do Luciano, não vou me arriscar. Então eu acho que a gente precisa assumir a obesidade e colocar agora dentro da nossa discussão a questão da obesidade, porque tem um impacto muito grande na saúde cardiovascular. Eu sempre fiz mais a parte da aterosclerose e eu sempre falo, quer dizer, a ideia que existia algum tempo atrás do obeso saudável, isso é uma coisa que caiu por terra. Quer dizer, a obesidade é fator de risco independente. Quer dizer, não é tudo bem, doutor, eu estou acima do peso, mas minha glicose está boa, meu LDL está bom, meu HDL está bom, meu triglicerídeo está bom. Teu risco ainda está aumentado por conta da obesidade. A gente precisa começar a falar sério sobre a obesidade. Eu queria pegar um ponto importante aqui exatamente nesse importante comentário. Eu acho que o cardiologista não prestava atenção, porque muitas vezes numa consulta corrida do dia a dia, ele dava informações que eram muito óbvias e que o paciente já sabia antes de entrar no consultório. O senhor e a senhora precisa perder peso, fazer atividade física, parar de fumar, coisas desse tipo, né? Simplistas para problemas complexos. E junto desse esteio, já a premissa de que o paciente não vai engajar, a adesão dele a esse tratamento a médio e longo prazo vai ser muito ruim, e tem estudos mostrando que, infelizmente, não que não deve ser incentivado, mas que a adesão disso, especialmente a médio e longo prazo, tem seus percalços, tem suas dificuldades. E, mais do que isso, a gente não tinha tratamento eficaz nesse sentido. Então, a partir do momento que você começa a ter, agora, tratamentos eficazes e, mais importante, além disto, seguros do ponto de vista cardiovascular e indo além, com publicações recentes, mostrando inclusive proteção cardiovascular, isso é disruptivo. Mais uma mudança de paradigma. Eficaz, né? Sibutramina também era, né? Exatamente. Exatamente. Então, nesse contexto de eficácia de redução, segurança cardiovascular e superioridade cardiovascular, dependendo do que cenário de medicação nós estamos falando, mudou o paradigma e o cardiologista mudou a visão nesse cenário. E aí que ele vai ter que começar a capacitar cada vez mais também para ajudar o paciente. Porque você acabou de falar mais cedo, não existe endocrinologista para tratar os pacientes com diabetes. O mesmo é verdade para a obesidade. Mais ainda, piorou. 67% da população brasileira está acima do peso hoje em dia. É óbvio que a endocrinologia não vai conseguir resolver isso sozinho. É óbvio, né? Mas aí é importante, eu acho que e aí você vê, né? Em 10 anos, que é um intervalo curto, em termos de história da humanidade, 2 mudanças de paradigmas muito fortes, uma em diabetes e agora outra em obesidade, né? E eu acho que muito disso teve também porque pela primeira vez, né, a gente teve medicações que comprovaram a redução de peso significativa, porque no caso da sibutramina, por exemplo, a maioria dos pacientes perdia ali 4%, 5%, né, em média, né, de peso.
Agora a gente está com medicações que conseguem diminuir peso quase tanto quanto uma cirurgia bariátrica da vida, né? Então, isso é uma das coisas que, inclusive, a diretriz bate bastante, né? A de obesidade agora, né? Ela tem uma tabelinha lá que vai comparando as perdas de peso. E tirzepatida, por exemplo, ele bota lá uma média de 18% mais ou menos de perda de peso. Bariátrica ficaria ali 25% para cima, né? Seria uma coisa inacreditável, né? Anos atrás. Então, o que é que a gente tem que pensar aí, falando tanto de GLP-1 quanto de agonistas dual, né? Qual o impacto de perda de peso que a gente tem? E agora vamos falar de obesos não diabéticos, que a gente sabe quando é obeso diabético e obeso não diabético é muito diferente, né, a resposta, né? O obeso diabético, por vários motivos que se postula, ele não perde tanto peso, né? É engraçado isso, ele não perde tanto peso que o obeso não diabético. Mas o que é que a gente tem aí, analisando GLP-1, agonista dual, em relação à perda de peso no paciente obeso não diabético? Eu acho que a gente tem programas, então, falando especificamente, né, do contexto da obesidade sem diabetes, programas com essas moléculas que mostram realmente resultados impressionantes, como você falou. E permite-me colocar um aspecto, quando você começa a falar em 17%, 18%, tem um pipeline enorme de moléculas ainda, potencialmente mais ainda capazes de redução de peso. Entrando na faixa de bariátrica. Entrando na faixa de bariátrica. Mas eu vou colocar um ponto que é mais uma opinião pessoal. A bariátrica, cirurgia bariátrica, ela é muito, 3 vezes pouco indicada. E eu arrisco dizer, ao contrário do que muita gente está falando por aí, a cirurgia bariátrica não vai acabar. Eu arrisco dizer que ela vai potencialmente aumentar. Por quê? Eu explico. Porque nós vamos aumentar a nossa preocupação com a obesidade, como nós acabamos de dizer. Temos tratamentos disponíveis. A nossa inércia terapêutica, se a gente já falava do diabetes, assim, uma magnitude muito maior para a obesidade. Então agora, eu acho que vem no cenário de opções terapêuticas, em que eu vou ter que considerar acesso, vou ter que considerar a quantidade de peso que esse paciente vai precisar, porque não quer dizer que liraglutida vai ser aposentada, a liraglutida 3.0, que tem a sua indicação para obesidade. Vai ter o perfil, vai ter o público. Então eu vou olhar estratégias, a magnitude de perda de peso, as comorbidades, que medicações além reduziram risco cardiovascular, para que a gente possa atuar, especialmente nos grupos mais alto risco. Preciso entender o bolso do paciente, opções... E opções de vida mesmo, opções de vida. Tem gente que não quer encarar um procedimento de jeito nenhum. Exato. E vai muito bem com medicação, vice-versa. Ou a pessoa fala, doutor, eu entendi, eu perdi esse peso, mas eu não estou dando conta mais. Será que não é hora de eu pensar um pouco agora na bariátrica também, como opção a mais longo prazo? Então, eu vejo o seguinte, é muito bom que nós tenhamos opções extremamente eficazes nesse contexto. E finalizando um pouco sobre a bariátrica, muita gente não sabe. Hoje, com a equipe treinada, que tem muitas aí, inclusive no Brasil, que faz cirurgia bariátrica, é reconhecido internacionalmente, o risco de uma cirurgia bariátrica hoje é igual a de uma colecistectomia videolaparoscópica. Eu tenho certeza que vários colegas cardiologistas têm uma visão antiga sobre isso. Complicação zero? Não existe. Mas a complicação hoje, bem programado, é muito baixa. Então, eu vejo o seguinte, que ótimo, nós estamos tendo medicações extremamente eficazes, e um pipeline que está vindo com muita perspectiva boa, mas ao mesmo tempo não demonizar a cirurgia, que ela pode vir nesse esteio e que a gente vai ter mais opções para oferecer para os nossos pacientes. Eu concordo plenamente. Eu acho que, aliás, se duvidar, vai aumentar o número de cirurgia bariátrica. Porque a partir do momento que você faz awareness de doença e você começa a colocar na mesa, olha, obesidade é algo muito importante, né? As pessoas vão começar a tratar de maneira diferente. Quais são as opções que eu tenho na mesa? Você falou, o acesso. Não consigo pagar a medicação. Mas, por outro lado, eu estou dentro de uma indicação formal que é coberta pelo SUS. Alguns hospitais hoje oferecem cirurgia bariátrica pelo SUS. Entendeu? Então, bariátrica não vai sumir e vai ser uma questão da gente realmente selecionar o paciente. É lógico, nos alegra muito ter, por exemplo, drogas como a tirzepatida aqui no Surmount, que mostrou 20% de redução de perda de peso, né? O que é muito positivo, né? Semaglutida mostrou redução de peso importante, com redução de desfecho também. Então, a gente espera agora o resultado do Surmount MMO para saber se a gente vai ter redução de desfecho cardiovascular também com a tirzepatida nessa população de obeso sem diabetes. Então, assim, acho que é uma questão de ter opção. Né? O que não pode a gente fechar o olho para um problema que hoje é a grande epidemia que a gente tem no Brasil. Né? Você não tem. Você olha, aliás, isso globalmente, quando você olha o
controle de dislipidemia melhorou, controle de tabagismo melhorou, controle de hipertensão melhorou. O que não melhorou do ponto de vista de fator de risco cardiovascular? Obesidade e, consequentemente, diabetes. Né? Então, acho que a gente tem aí pela frente alguns anos onde agora, não só cardiologista, endócrino, clínico geral, a gente vai ter um médico de família, a gente vai ter que virar o olho para a obesidade, encarar que é uma doença crônica. Aliás, a gente não falou nesse termo ainda aqui, né? A gente está falando há mais de meia hora de obesidade. E a visão agora é de que a obesidade é uma doença crônica, porque isso tem um impacto muito grande. Né? Porque hoje, quando você vai prescrever uma medicação para o paciente, né, para perda de peso especificamente, e ele pergunta, doutor, por quanto tempo eu vou ter que tomar o remédio? Olha, sabe aquele remédio de pressão que a senhora toma há 10 anos? Eu acho que vai ser por aí. Né? E esse é um grande paradigma, né? É você começar a conversar agora sobre encarar a obesidade como doença crônica e tratar como doença crônica. Doença crônica trata-se cronicamente para o resto da vida. Eu acho que é uma importante mensagem. E outra, né? Nesse processo crônico desse tratamento, acho que 2 pontos importantes. Primeiro, parar de ficar estigmatizando o paciente. Porque, obviamente, é muito complexo. Envolve fenômenos genéticos, envolve ambiente, estresse. O Dr. Rocha colocou de forma muito boa e pertinente, né? Qual a importância da comida na sua vida? Muitas vezes é a única fonte de prazer num complexo de vulnerabilidade social, depressão, ansiedade, etc. Né? Então, quando você bota a culpabilidade e trabalha só com essa questão de julgar a culpa centralizada no paciente, você acaba dificultando ainda mais o tratamento. Então, eu acho que esse é um parâmetro muito bom. Vamos desmistificar isso, encarar como doença crônica. Segundo, comecei um tratamento efetivo. Vai ter a fase do platô. Essas medicações vai ter um momento, mais cedo ou mais tarde, dependendo delas, em algum momento você vai ter equilíbrio. Isso não é sinal que o remédio deixou de fazer efeito. É como a pressão arterial que estava 160 por 100, você foi adicionando antihipertensivo, está agora a 120, 110 por 70, o paciente muito bem. Se ele tirar o remédio nesse momento, vai voltar a subir. É a mesma coisa para a medicação para a obesidade. Então nós temos que ter essa visão, orientar bem os pacientes, para que a gente possa trabalhar de forma adequada e combater realmente desvios de um tratamento que seja com sucesso. Eu acho que entra muito nisso que vocês falaram, porque antes a gente tratava a obesidade como fator de risco, e hoje a gente tem que tratar como doença crônica, mas também acrescenta o maior desafio que a gente tem na cardiologia, que é a mudança de estilo de vida, né? Então, a partir do momento que ele adere ao tratamento, saber que ele vai tomar a vida inteira o remédio e que isso vai fazer parte de um conjunto de atividade física, de orientação dietética, de todo esse contexto que... E às vezes o paciente... Desculpe. Às vezes o paciente não aderiu à mudança de estilo de vida no começo, mas quando ele perde 10, 12 quilos... E agora ele vai para o exercício mais tranquilo, ele consegue se exercitar melhor. Às vezes acontece o contrário, a MEV vem depois da medicação. Era exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que o resultado mais gratificante no tratamento da obesidade é justamente esse paciente que você ficou insistindo anos para que ele modificasse o estilo de vida, né? Ele não corre porque dói o joelho, a gente sabe, a gente não falou aqui de complicações, né, osteomusculares de obesidade, mas isso é um problema grave, joelho, quadril, enfim, né? Mas é extremamente gratificante quando você vê aquele paciente que você não tinha conseguido mudar o estilo de vida dele e ele começa com medicação, perde peso e aí ele descobre o prazer da atividade física, aquela ansiedade que ele jogava em cima da comida quando chegava em casa, ele troca por um shorts e um tênis e vai para academia, vai correr. Então muitas vezes isso vem depois, né? Então a gente não deve desistir nunca, né? A gente tem que lembrar que a modificação do estilo de vida é a base do tratamento da obesidade, o tempo todo. A gente tem que reforçar isso o tempo todo para o paciente. É que nem tabagismo. Né? Você não, eu tenho paciente que há 10 anos fuma, né? Que está comigo há 10 anos e está fumando há 10 anos. Não tem uma única consulta em que eu não fale sobre o risco do tabagismo. A não ser quando o paciente pede, isso já aconteceu, doutor, eu não vou parar de fumar e ponto final, não queria mais abordar isso. Perfeito. Acho que o último ponto aqui, a gente falou que a mudança no paradigma do diabetes aconteceu quando surgiram vários estudos mostrando diminuição de risco cardiovascular. A gente falou agora já que houve essa mudança de paradigma com a obesidade também, mas não podemos deixar de falar qual foi o estudo que gerou essa mudança de paradigma, né? Apesar, eu acho que todos aqui admiram muito cirurgia bariátrica, mas mesmo a cirurgia bariátrica, quando a gente vai para o trial mais conhecido, que é o SOS, era um estudo não randomizado, no final das contas, né? Que mostrou grande impacto de redução de desfecho, mas tinha essa questão metodológica que não era randomizado. E ano passado a gente teve pela primeira vez um grande trial randomizado, tudo certinho, e que mostrou de fato diminuição relevante de 20% de MACE, né? Pela primeira vez com a medicação que trata
obesidade, que foi o estudo SELECT, né? A gente já falou várias vezes no Cardio Paper sobre ele. Querem dar aquela breve revisão para quem ainda não ouviu falar aqui no SELECT, os highlights, os principais pontos aí, por que esse estudo foi tão importante? Eu acho que esse estudo, obviamente, como você falou, foi um divisor de águas, porque eles pegaram pessoas que tinham sobrepeso, o IMC mínimo era de 27, e obesidade, óbvio, eles tinham um perfil de risco cardiovascular aumentado, 2/3 deles tinham infarto agudo do miocárdio, um percentual menor tinha AVC prévio e um percentual em torno de 10% tinha doença arterial periférica, e a ideia era que eles não podiam ter diabetes mellitus. Poderiam ter o pré-diabetes, né? Ou estavam em contexto de uma normoglicemia ou no status de pré-diabetes. E 17.604, 605 pacientes foram então randomizados para a semaglutida ou placebo, a dose-alvo então da semaglutida de 2,4, fazendo aquele esquema a cada 4 semanas, doses progressivas. Ao longo de 16 semanas, a ideia é que esses pacientes atingissem a dose máxima e foram seguidos aí por cerca de 39 meses, né? Foi quando eles observaram, então, uma redução de 20%, favorecendo a semaglutida 2,4 em relação ao placebo, de desfechos combinados, né? E realmente causou um grande alvoroço, inclusive com impacto em mortalidade, né, total. Então, realmente é um detalhe extremamente relevante e que mudou o paradigma. Primeira vez que isso foi mostrado, o desfecho primário foi atingido nesse contexto, né? Fica aí algumas questões para a gente, né? Em análise estratificada, pessoas que perderam menos de 5%, mais de 5%, o benefício foi mantido, tudo, não houve heterogeneidade, né? Manteve o mesmo padrão, mas certamente precisamos dissecar um pouco mais isso, né? Vai ter, eu tenho certeza que vai ter vários subestudos do SELECT, inclusive um focado muito nessa questão de quantidade de peso e benefício, um efeito meio dose e resposta, mas realmente parece que é independente da perda de peso. E um dos cenários é abertura precoce das curvas. Quando o paciente ainda não tem uma grande diferença de peso em relação ao basal, as curvas já começam a abrir, mostrando, e até por estudos pré-clínicos, clínicos, que a medicação tem um importante efeito anti-inflamatório, tem um efeito sobre a pressão arterial, tem um efeito metabólico, tem um efeito impactante em triglicérides. Então, é um popurrí de benefícios que, no final das contas, é uma droga anti-aterosclerótica também. Então, você vai ter uma série de benefícios nesse cenário, né, Rocha? Isso foi uma coisa que, quando a gente olha os estudos feitos com os agonistas de receptor de GLP-1 em pacientes diabéticos, e você vai olhar onde foi a redução do desfecho, foi uma redução do desfecho basicamente aterosclerótica, principalmente aterosclerótica. AVC, infarto. E quando você olha efeito de GLP-1, mesmo do GLP-1 endógeno, você tem vários, como vocês comentaram, vários mecanismos, a nível de endotélio, né, aumento de biodisponibilidade, óxido nitroso, enfim, uma série de componentes que podem nos fazer pensar que seja realmente uma droga antiaterosclerótica. A ideia de que não houve diferença pela perda de peso, como foi descrito no SELECT, aumenta essa possibilidade, né? Mas, enfim, eu acho que do ponto de vista prático, quando a gente olha o SELECT, você tem que trazer isso para a tua prática clínica. O teu paciente está em prevenção secundária, porque aqui a gente está falando de pacientes com eventos cardiovasculares. Se está falando em prevenção secundária, você precisa colocar o tratamento da obesidade dentro do rol do que você vai tratar. Quer dizer, não é mais... Do mesmo jeito que você não vai esquecer a aspirina, a estatina, Era isso que eu ia falar, quer dizer, não é só mais aspirina, estatina, inibidor da ECA, o BRA, um outro antiplaquetário. Agora você vai ter que tratar a obesidade e, ao que parece, né, parece que os agonistas receptores de GLP-1 possam ter essa ação extra, né? É uma pena, quer dizer, que os estudos feitos com bariátrica, quer dizer, eles nunca, do ponto de vista metodológico, eles nunca nos permitiram bater o martelo e dizer, não, benefício está aqui na perda de peso, né? Mas eu vou antecipar que já tem um estudo randomizado em andamento e certamente os estudos com a molécula motivaram isso, então tem estudo em andamento, para que a gente possa entender também o papel da bariátrica nesse cenário, e que bom que venham melhores evidências nesse cenário, né? Apesar da consistência muito bem apresentada por vocês, né? E vamos ter também, né, já que a gente falou de desepatida, vai ter também o SURMOUNT MMO, né, que vai avaliar uma população muito similar, né, ao que foi o SELECT, né? Com desepatida, então, essa deve demorar mais um pouquinho, 2 anos e meio, talvez, para sair o resultado. Mas cenas dos próximos capítulos aí, quanto mais opções a gente tiver para baixar risco cardiovascular em pacientes de prevenção secundária, majoritariamente, melhor para todo mundo. Eu acho que são capítulos bastante promissores, né? Perfeito. Eu acho que trazer obesidade para o centro da discussão no paciente de alto risco cardiovascular agora é fundamental, né? A gente precisa abordar isso. Qual vai ser a melhor maneira?
quanto peso precisa perder, de que maneira, tanto faz bariátrica, tanto faz medicação, a gente não sabe. Né? Assim como a gente não sabia um monte de coisa sobre lípidos há 20 anos atrás, e hoje a gente sabe como funciona, entendeu? Eu acho que essas são as cenas dos próximos capítulos, mas são promissoras. E para encerrar, o bom e velho efeitos pleiotrópicos que a gente usou durante tanto tempo com as estatinas parece se adequar muito bem também ao GLP-1 e às medicações Aqui é uma boa novas, possibilidade. Né? Aqui é uma boa possibilidade. Com estatina a gente passou anos falando disso e hoje a gente já deixou essa ideia um pouquinho de lado. Né? Mas eu acho que aqui existe uma boa possibilidade de que as medicações tenham uma ação que vá além simplesmente da perda de peso. É só uma hipótese, quer dizer, nenhum estudo nos permite dizer isso. Bom, foi excelente, eu acho que todo mundo aqui captou várias ideias, eu acho que essa informação principal que vocês deixaram, e esse é o papel de você como médico que está assistindo a gente, ouvindo a gente, vai ter agora nesse tratamento atual e futuro da medicina. Eu queria novamente agradecer ao Eduardo Lapa, ao Luciano Drager, ao José Rocha Faria Neto, e agradecer a você e pedir para seguir mais a gente nos próximos podcasts. Muito obrigado. Obrigado.